Do Senhor esta noite aqui. Louvar a Deus também pela vida do irmão Pedro Enéas. Os irmãos acreditam que Deus ainda testifica na terra? Eu vim fazer a ceia, como é costume, todo mês a gente está por aqui. Às vezes, só quando não dá mesmo. E fizemos a ceia, foi um culto alegre aqui de tarde. Estava eu, a irmã Luciana, a missionária Lucilene. Quero também fazer menção dela, que está ali sentadinha atrás ouvindo. A irmã Aurete, a Vitória, filha da irmã Aurete. E o culto foi tão alegre aqui que eu saí daqui dizendo que ia falar com o Wesley, o missionário Wesley, para a gente combinar um dia de vir aqui, a igreja toda fazer a ceia para a irmã, né? E trazer alguns irmãos lá da Sinai também, como é costume às vezes da ceia eu trazer. E há pouco dia a Nailson me liga dizendo: rapaz, o irmão Pedro quer fazer um trabalho lá. Eu digo: eita Jesus, tu és fiel. Testifica, irmãos. Quando eu fazia a ceia, eu senti o desejo de fazer um culto aqui assim, né? Mas é difícil, até transporte eu não consegui ir lá para trazer a Monte Sinai para cá. E última hora o rapaz despachou porque ia fazer uns concertos no carro. E Deus sabe do nosso coração, da intenção do nosso coração. Ele providenciou essa maravilha aqui. Por isso, quero louvar a Deus pela vida do irmão Pedro, da equipe Eis-me aqui presente, dos irmãos que estão aqui na minha retaguarda, pastor Carlos e os demais obreiros, né? Louvar a Deus também pela IEADA, que está presente esta noite, os obreiros da IEADA que têm nos ajudado a fazer esta obra. Na verdade, eu estou só como forasteiro e remanso. Quem está fazendo a obra são os obreiros da IEADA. Isso aqui presente, missionário Josivaldo, missionário Neilson, missionário Wesley, missionário José João que está ali, missionária Jaciara, missionária Luzia e os demais obreiros. São esses que estão fazendo a obra na localidade Assembleia de Deus em Remanso. Eu sou forasteiro, né? Logo mais Jesus me tira, me leva e a obra continua com os obreiros. É assim. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos trabalhando para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Eu queria ler com os irmãos hoje um texto encontrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, para uma breve meditação nossa. Eu quero trazer à igreja esta noite, liberto e transformado para ser missionário, com base nesse texto que nós vamos ler. Marcos 5. Tem alguns assuntos dentro deste capítulo que nos chama a atenção. E o primeiro deles está bem aí no versículo 15, aonde entendemos que dá início a um determinado assunto. Marcos capítulo 5, versículo 15. Quantos acreditam que Jesus transforma, liberta vidas? Glória a Deus. Todos encontraram? Quem quer reverenciar o Senhor e a sua palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado. Diga: assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta hora, Senhor, de fazer menção da tua palavra. Mas o Senhor é sabedor que tudo foi por ti e para ti, sem ti nada seria feito. De nós não podemos dizer absolutamente nada, Senhor. De nós nem abriríamos a boca para dizer alguma coisa. Mas o Senhor é quem faz tudo segundo a tua vontade. E nós estamos aqui para ser, Senhor, canal de bênção, instrumento em tuas mãos, segundo o teu querer e a tua vontade. Nesta hora eu peço a tua graça, peço, Senhor da glória, a unção, a direção, o poder, a ousadia, e o teu
Espírito Santo, para que possamos fazer notórios os mistérios contidos na tua palavra. Toma a direção de tudo aqui, como estás demonstrando que estás presente, e faz a tua vontade, nós pedimos em nome de Jesus. Podeis sentar glorificando ao Senhor. Queridos, o texto que nós lemos é um assunto que dá sequência a um outro assunto, a uma chegada, e a chegada de Jesus em uma cidade chamada Gadara. Gadara era uma das cidades da Decápole, muito rica, de maioria não judeus, e era uma cidade, podemos dizer que bem localizada, rica, mas ao mesmo tempo pobre espiritualmente. As trevas dominavam aquela cidade. Pessoas incrédulas, bárbaras, de má índole, pessoas que chegamos a entender que não temiam a Deus. O negócio lá era tão sério que ao descer do barco, Jesus desceu do barco, atravessou o mar da Galileia, chegou do outro lado e ao descer do barco correu ao encontro de Jesus, um homem possesso de demônio. Mas algo maravilhoso é que na presença de Jesus até os demônios adoram, louvado seja o nome do Senhor. Pois diz o texto que os demônios reverenciaram a Jesus e suplicaram para que não mandasse para o abismo. Jesus dá ordem para que eles sejam lançados ao mar por intermédio dos porcos e ali afoguem-se. E esse versículo 15 fala de alguém que estava em perfeito estado, assentado aos pés de Jesus. Oh, glória! É maravilhoso porque o texto diz para nós também que este homem não tinha sossego. Ele vivia nos sepulcros, no lixo, comia, Deus sabe lá, a pessoa que mora no lixo, no cemitério. Nada poderia prender aquele homem. Ninguém que habitava naquela cidade pôde dar um alento, libertar. Mas nós temos um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Jesus não foi ali em Gadara para passear com os discípulos. Não atravessou ali no objetivo de comer, beber, se divertir, fazer um passeio, um turismo. Não. Eu acredito que Jesus sabia que ali havia aquela pessoa precisando de um socorro. Ele entendia que alguém ali estava no seu limite. Não podia se aproximar de ninguém. Todos tinham medo. Tudo que amarrava aquele homem não segurava ele. E Jesus chega, ordena aos demônios e o homem é liberto. Só que Jesus não liberta, irmãos, ninguém para ficar em banco de praça, para ficar trancado dentro de quatro paredes, irmão Pedro. Jesus liberta para que a pessoa possa fazer a obra missionária, pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. É bem verdade que há o momento de estarmos na casa do Senhor, porque Ele diz: a minha casa é casa de oração. Orar para que o Senhor dê o preparo para a gente poder ir levar o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso que eu digo que eu sou forasteiro. Eu não tenho parada certa até Jesus determinar o dia. Mas enquanto fôlego eu tiver, a palavra de Deus vai ser semeada através da minha pessoa. E o texto fala dessa pessoa que havia passado muito tempo possesso por uma legião maligna. Andava nu, morava nos sepulcros, vivia cortando-se com as pedras,
e gritando dia e noite sem dormir. Mas Jesus chegou em um momento que o cenário era este na vida deste homem. E quando Jesus chega, irmãos, a liberdade também chega junto. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus libertou o homem. Agora ele estava, como nós falamos no início, vestido, em sã consciência e assentado aos pés de Jesus, porque é o lugar de todo aquele que crê e que recebe a liberdade. Aleluia. Ele assenta-se aos pés de Jesus, começa a receber os ensinamentos, porque aos pés de Jesus tem um verdadeiro ensinamento. Maria sentou-se aos pés de Jesus e Marta pôde ouvir da própria boca do Senhor Jesus, dizendo: ela escolheu a melhor parte, o que era necessário, e ninguém pode tirar dela. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, assentar-se aos pés de Jesus é necessário para que nós tenhamos um verdadeiro curso teológico, eu posso dizer assim, arriscar dizer desse jeito, um verdadeiro curso para que todos os que nos ouçam, eles possam dizer: verdadeiramente este homem esteve com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Foi assim que disseram com Pedro: tu és um deles. Não sou. És um deles, não sou. Tu és um deles, não sou. Tu fala como ele, anda como ele, veste como ele. Tu é um crente. Aleluia. Oh, glória. Quem se assenta um período com Jesus tem liberdade em toda a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem se assenta com Jesus, irmãos, é mudado toda uma história. Este homem, ele não tinha uma vida própria. Era levado, tocado pelos espíritos imundos, malignos, planos frustrados, destruídos, sem perspectiva de vida. Mas Jesus chegou trazendo um novo e perfeito plano para a vida daquele homem. Desde os primórdios da história, Jesus traça esse projeto. Jeremias diz para nós, no capítulo 29, no versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Eu disse que Jesus sabia que aquele homem precisava de ajuda, ter seus planos mudados, transformados. Outrora talvez tinha muitos planos, mas de repente é acometido da malignidade do inferno, e Jesus vai ali para dar liberdade e um novo projeto de vida àquele homem, porque ele também creu no Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Planos perfeitos, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro, irmão. O futuro do homem começou na hora que ele se assentou aos pés de Cristo Jesus, nosso Senhor. Começou uma história diferente. O projeto de Jesus para aquele homem, perfeito projeto, foi um projeto de paz. Se ele dormia no sepulcro, agora tinha o local de descansar durante a noite. Oh, aleluia. Um projeto de prosperidade espiritual, porque ele não dormia mais no sepulcro, mas acredito eu que agora, durante as madrugadas, ele tinha os seus momentos com o Senhor Jesus, em devoção, em oração, em dedicação, a sua fé, em agradecimento ao Senhor da glória. Oh, maravilha! Plano de liberdade da opressão. Para quê? Para fazer a obra de Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Quantos aqui receberam liberdade de Jesus? Quantos estão fazendo a obra do Senhor? Quantos estão libertos para ser missionários, divulgar a palavra de Deus? Quantos estão levando esta palavra que salva, que cura, que liberta, que batiza, que transforma a vida e que dá a verdadeira liberdade, porque ela vem do próprio Deus? Louvado seja o nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Jesus é tremendo. Ele entende que aquele homem, ele precisava, como todos os homens da terra, conhecerem Jesus.
e o aceitarem, porque a Bíblia ela nos ensina que quando a pessoa conhece Jesus, esta pessoa recebe a liberdade. João escreve isso no capítulo 8, no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um homem que estava aprisionado em cadeias e que o mesmo quebrava as cadeias. Um homem que não tinha liberdade, mas Jesus chegou naquela província, ele conheceu Jesus, e agora ele conheceu a verdade e a liberdade, porque o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho para a verdadeira liberdade, louvado seja o nome do Senhor. É glorioso entender que Jesus é quem transforma, é quem liberta, porque tudo que escraviza o homem, Jesus pode derrotar, irmãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus liberta de todos os males, e quando Jesus liberta, João vai dizer que, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres, louvado seja o nome de Jesus. Eu torno a perguntar: quantos são livres aqui esta noite? Diga glória a Jesus, louve o nome dele, diga: eu sou liberto pelo Senhor Jesus. Irmãos, vou fazer menção do nome da irmã Rose, porque ela poderia se dizer aprisionada a uma cadeira. Mas quem vê a felicidade da irmã Rose ceando, louvando a Deus, adorando, quando nós estamos aqui, não tem prisão. É disso que nós estamos falando, irmãos. Não importa o estado do ser humano, cadeira, é aleijado total, está numa cama, não anda mais, a coluna quebrou, não passa, não anda mais. O que importa é que um dia Jesus voltará, o nosso corpo será transformado em corpo glorioso, e estaremos com o Rei da Glória para todo sempre. E aí nós vamos ver um mundo transformado pelo Senhor Jesus, aonde não terá mais morte, não tem dor, não tem fome, não tem aprisionamento e nem possessão maligna, porque Ele é Senhor, e é Ele quem vai reger as nossas vidas. E quando deixamos Jesus reger as nossas vidas, a liberdade vem na totalidade, como João diz aqui, que se verdadeiramente o Filho libertar, nós somos verdadeiramente livres. E aquele homem foi até Jesus. E a gente entende que quando um ser humano é liberto por Jesus, ele quer expandir a liberdade que ele ganhou. Ele torna-se um proclamador da verdade. Por isso que nós colocamos o tema: liberto e transformado para ser um missionário. Quantos de nós não estávamos aprisionados em alguma coisa? Ou alguma coisa nos aprisionava? E Jesus nos deu essa liberdade, e após sentir essa liberdade, sentimos também o chamado, recebemos o chamado para ministrar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, e daí nós deixamos para trás casa, famílias, o que tínhamos, ou às vezes nem tínhamos nada, mas ao sair para pregar a palavra de Deus, Jesus começa a fazer aquilo que ele disse para Pedro: aqui na terra 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna, porque agora nós queremos expandir a verdade que liberta, louvado seja o nome do Senhor. Glorioso e maravilhoso expandir a liberdade, irmãos, porque ele viu a necessidade em Gadara. Aquele homem, após ser liberto, ele viu que muitos talvez estavam na mesma situação, e ele foi liberto para expandir aquela liberdade através da proclamação da palavra de Deus. Mas assim como nós que aceitamos a Jesus, a primeira atitude é segui-lo, deixar tudo e seguir Jesus na beleza da sua santidade. Mas Jesus diz algo maravilhoso na vida daquele homem, porque Jesus queria alcançar um objetivo naquela cidade, e ele não alcançou na totalidade, temporariamente, o seu objetivo, porque expulsaram Jesus dali. Mas eu digo que ele alcançou o objetivo primário,
porque ficou um missionário pregando a palavra de Deus em Gadara. Aleluia. O homem foi liberto para expandir. Marcos cita isso no versículo 19, pode olhar na sua Bíblia. Jesus, ele diz assim, não permitiu que o homem seguisse, mas disse, vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes a glória a Deus, quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Irmãos, quem anuncia a palavra de Deus são os crentes, os missionários de Jesus, não é assim, pastor Carlos? É chamado para anunciar. Aceitou Jesus, Jesus diz agora, portanto, vocês me aceitaram? Então vão, preguem a palavra, em tempo, fora de tempo, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês não vão estar só, porque eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Por isso, irmão, nós cremos que o Senhor é quem vai adiante, quebrando o arco, cortando a lança, queimando o carro no fogo e dizendo, sai do meio, porque vem expandidor da palavra. Oh glória! Então o homem foi liberto para um fim em Gadara, e ele começa a divulgar a mensagem por sua casa. A cidade de Gadara estava envolta às trevas e precisava urgentemente de uma intervenção espiritual, de forma que alguém também fosse liberto através daquele homem. Intervenção espiritual divina. Alguém para anunciar a liberdade que só Jesus pode dar e que transforma a todos aqueles que creem. E o homem começa o seu ministério pregando. Por alguns momentos, ele foi discipulado por Jesus. Eu acredito que não demorou muito tempo não, irmãos. Ele foi discipulado por Jesus. Posso dizer que o curso do homem demorou ali talvez um dia. O texto não me deu essa clareza do tempo aqui. Talvez um dia e meio, talvez uma hora. Talvez Jesus nem se estendeu mais da beirada do mar para diante. Ali mesmo tudo aconteceu. E Jesus volta para o barco e torna a atravessar, porque expulsaram Jesus dali. Não demorou muito tempo, mas ele começou a anunciar a palavra de Deus. Foi o tempo suficiente para que ele pudesse sair evangelizando a sua nação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, transformado, liberto para ser um missionário. Jesus não nos transformou, não nos libertou para que nós, irmãos, fiquemos só em casa, só dentro da igreja. Não, é para fazer a obra. Quando? Em tempo e fora de tempo. Foi o que Paulo ensinou Timóteo. Foi para isso que ele nos libertou, para fazer a obra do Senhor. E é esse jeito que nós devemos estar, caminhando, pregando, levando a palavra de Deus. Sabe por que motivo? Porque muitos andaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. A pé, a cavalo, no jumento. Aí foi melhorando, apareceu a bicicleta, depois apareceu moto, depois apareceu o carro. Mas quantos não saíram de barco? Quantos não naufragaram? Quantos não foram barrados por cangaceiros num passado? Quantos não tiveram a sua vida ameaçada em meio às matas por fera selvagem, para que a palavra chegasse até você, chegasse até a mim, chegasse até o Brasil, chegasse ao Maranhão, chegasse a Porto Rico? Deus olhou para nós que estávamos aprisionados em alguma coisa e trouxe alguém para nos dar a liberdade. A liberdade que é Jesus veio, entrou em nossas vidas e agora somos libertos e transformados, assim como esse missionário que era um cidadão, não foi? Ele era um cidadão em Gadara. E a Bíblia diz que ele começou a anunciar a palavra de Deus. Jesus disse: volta e vai anunciar aos teus. O versículo 20 diz para nós aí do capítulo 5: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por eles. Todos ficaram admirados. Não é um homem possesso de demônio,
não é aquele que quebrava as cadeias, não é o que quebrava as tumbas, não é o que dormia no cemitério. Alguém dizia: foi, porque agora ele é um missionário do Senhor Jesus. Ele agora prega a palavra de Deus, ele agora prega aquela que liberta, ele apresenta aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Agora ele apresenta aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é Senhor de todos os senhores. Agora ele apresenta o Rei dos Reis, Senhor dos exércitos, o único digno de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava apresentando aquele que deu uma verdadeira liberdade a ele. Ele poderia dizer: Jesus, eu não sei pregar. Ele poderia dizer: Jesus, eu não sei ler. Eu não sei evangelizar. Mas ele não pensou nada disso. Ele pensou somente em ir pregar. E existe uma palavra na Bíblia que o Senhor diz assim: o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar de tudo que vocês leram. Ele não leu, assim como os demais apóstolos não leram Bíblia, mas o Espírito Santo dava para eles falar ao abrir da boca. O Senhor Jesus disse isso, irmãos. E ele foi e começa a pregar. E a nossa fé, aleluia, é que muitas pessoas naquela cidade saíram das trevas e vieram para a luz, como esta igreja presente esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A luz que Jesus traz quando vem a verdadeira liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje não é diferente. Muitas pessoas, elas se encontram escravizadas nos vícios diversos, vários tipos de opressão, depressão, ansiedade, presas pelas forças espirituais malignas, porque ainda não entenderam que Jesus está às portas para libertar e para vir buscar a sua igreja. Quando nós entendemos que Jesus já nos libertou, nada atrapalha a nossa vida. Porque se vier uma prova, vamos dizer: Jesus permitiu a prova, mas ele vai permitir a aprovação. Se está tudo fácil, comece a desconfiar, porque a vida do crente é de glória em glória. Por quê? Porque aparecem as provas, mas vem a glória do Senhor sobre a igreja. É de glória em glória. Então, irmão, tudo fácil, desconfie. Agora, se está apertado do lado, aperte do outro. Está apertado daqui e dali, diga: louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou sendo missionário usado por Jesus. E nisso incomodando os infernos, incomodando aqueles que são das trevas. Mas eles devem entender, porque maior é aquele que está em nós. Maior é Jesus. E eu comecei dizendo que ao Jesus chegar daquele lado, o demônio correu para lá. Foi os pés do homem, irmão, processo. Mas foi o próprio capeta que correu e se prostrou. Porque eu disse que na presença de Jesus, eles se dobram, porque Jesus é poderoso e é Senhor nos céus e na terra. Libertado, ele começou a anunciar. Muitas vidas hoje se encontram escravizadas, presas, como já disse, a ansiedade, a depressão, a opressão, que é as enfermidades, é um tipo de opressão. Algumas se encontram desta forma, esperando um missionário levar a palavra de Deus. Isso pode ser do seu lado, do lado da sua casa, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, o seu irmão de igreja. Pode ser o seu irmão de igreja que está precisando da sua palavra para que ela possa se libertar, desse irmão possa receber a liberdade. As pessoas precisam conhecer e receber Jesus em sua vida, para que elas possam ter a liberdade que só o poder de Jesus pode proporcionar. Porque Ele é o único, irmãos, que pode libertar. É o único que pode salvar. Atos 4:12. Lucas diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
mas ao nome de Jesus, aleluia, se dobra todo o joelho dos que estão no céu e na terra, porque Ele é Senhor. Então, se você é servo de Jesus, é um servo missionário, aleluia, pregue a palavra de Deus, divulgue a palavra de Deus, leve a palavra de consolo, a palavra que liberta. Faça isso em tempo e fora de tempo. Faça onde você estiver, aonde Jesus abrir a oportunidade, porque você foi liberto para ser um missionário do Senhor Jesus nesses dias, neste tempo e nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir para essa linda igreja se colocar de pé para nós orarmos, encerrarmos essa palavra, dizendo que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus salva, que Jesus é glorioso. Se você sente que algo em sua vida ainda não recebeu a palavra da liberdade, vem aqui em nome de Jesus. Se você sente que precisa de alguma área ser limpa, liberta de sua vida, essa é a hora, irmão, porque eu creio que Jesus está aqui. Se eu sentir o desejo de ter um culto aqui assim, se testificou com o irmão ali, é porque o negócio foi escrito e determinado no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Portanto, eu convido você que se sente ainda aprisionado em alguma cadeia infernal, esta é a hora. Aleluia, Jesus. Se você se sente aprisionado em alguma área de sua vida, não conseguiu ainda dizer assim: não, isso aqui não dá mais para mim, é a hora. Eu quero orar pela sua vida, fazer essa oração em nome do Senhor Jesus. E eu tenho fé que a partir de hoje isso não vai mais existir na tua vida. E nós estamos aqui como homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que estão proclamando a palavra de Deus, a verdade. Agora não perca muito tempo, porque não é por força nem por violência. Mas se você sente que está aprisionado em alguma coisa em sua vida, esta é a hora, irmão. Talvez você não tenha oportunidade de ouvir outra pessoa pregando esta mesma palavra, mas se você sente que é hora, venha. Se você sente que é aprisionado em alguma coisa, é a hora de você receber a liberdade de Jesus. Não é do pastor Braz, eu estou só pregando a palavra. Eu nem mesmo pude me libertar. Quem me libertou foi o Senhor dos senhores, Senhor Jesus. Portanto, Ele te convida esta noite. Tem uma área na tua vida que ainda te impede de receber bênção do Senhor Jesus? Tem algo na tua vida que te impede de ser mais usado por Jesus e ousado na sua palavra? Sonha em cantar, em pregar, em divulgar, em evangelizar, mas não consegue, por quê? A prisão está em alguma área. Não é vergonhoso você dizer: eu vou receber essa oração. Vergonhoso é você voltar para sua casa e lá no teu quarto, quando for orar e Jesus te lembrar, o Espírito Santo te lembrar, tu não quiseste receber a palavra de liberdade, e agora tu dobra o teu joelho diante de mim. Esse é que é o negócio. Tu não conseguiu receber a palavra para receber a oração de liberdade, mas tu vais dobrar o teu joelho agora aqui. Se tu queres obedecer a minha palavra de entrar no quarto e dobrar o teu joelho, seja liberto primeiro, porque só obedece a palavra de Deus que é liberto, irmão. Oh, glória, aleluia. Eu sinto do Espírito Santo continuar convidando, mas é entre você e Deus. É entre você e aquele que você diz que é o Senhor da sua vida. E se Ele é o Senhor da tua vida, não endureça o teu coração quando ouvir a voz do Senhor. Oh, glória de Deus! Eu estou aqui como instrumento. Oh, aleluia! Eu poderia estar em casa dormindo, mas há algo em mim que queima mais forte para trazer a mensagem.
Jesus, tu nos conhece por dentro e por fora, Senhor. Não tem como esconder algo de ti, Senhor. Sabes que não podemos absolutamente nada. E hoje nós nos rendemos a ti, Senhor, na dependência do Senhor, porque precisamos de ti, Senhor, de dia, de noite, a todo instante, meu Rei, porque sem o Senhor nada somos, nada podemos. Essas pessoas que vieram à frente, impulsionadas pelo teu Espírito Santo, Senhor da glória, elas entendem que há uma área, Jesus, na vida delas, que precisa da liberdade que só o Senhor pode dar, ó Rei eterno. E nós apresentamos aqui os senhores, as senhoras que vieram, Senhor da glória, pois tu sabes, meu Deus, que o inferno não pode aprisionar um servo teu. Tu sabes que as cadeias infernais não podem aprisionar quem o Senhor liberta. E essa noite, Jesus, ousamos a declarar que este povoado Cazumba é do Senhor, que Porto Rico é do Senhor, que os municípios geral de Porto Rico é do Senhor. Ousamos dizer que Sumaúma, que Engenho do Lago, que Santa Maria, que Remanso, que Retiro, Estivinha, Belo, que a região de Porto Rico, ela é do Senhor Jesus. Portanto, meu Senhor, entra com a tua liberdade aonde ainda falta liberdade, Senhor. Liberta, meu Senhor, de tudo que impede de receber alguma coisa em sua vida. Vem libertar, Jesus, esta noite. Eu sei que o Senhor pode esta noite libertar, pode salvar, pode transformar, pode renovar, pode encher com o teu Espírito Santo. E eu creio, Senhor. Vem com o teu Espírito, enche. Renova esta noite, Jesus. Trata, Jesus, trata. E diz que o Senhor está libertando, porque esta noite vem renovo, 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 vem renovar, aleluia. Não deixe as coisas erradas impedir você de ser abençoado pelo Senhor. Não deixe o mundo impedir você de entrar no céu. Mas diga ao mundo e às suas concupiscências: fora de mim hoje Jesus me liberta, porque Ele é meu Senhor e meu Salvador. Que Deus em Cristo nos abençoe esta noite. E os que acreditam nessa liberdade, em nome de Jesus, vão dizer: amém, Senhor Jesus. Podeis voltar ao seu lugar glorificando a Jesus, entendendo que hoje Ele deu liberdade a você. E eu quero aqui pedir liberdade à direção do culto para louvar o Senhor juntamente com os irmãos de Remanso que estão aqui. Bom, amém? O hino que a Betesda cantou, a irmã Márcia pode repetir o playback para nós?